Fala galera, seja novamente bem-vindo ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Pessoal, agora vamos resolver exercícios relacionados à primeira lei de Newton, ok? Então, se você gostar da aula, curta, compartilha, tá? Divulga nas redes sociais e ajuda o canal do professor a continuar crescendo. De olho na tela, primeira questão. Então, pessoal, olha só. A primeira questão, tá? Questão número 1, você tem o seguinte. Esta tirinha mostra o tombo do garoto que, ao frear bruscamente a bicicleta, leva a uma queda, o que nos faz lembrar de uma das leis enunciadas por Isaac Newton, astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo, cientista e mais reconhecido físico e matemático. Dentre as grandes contribuições dadas por Isaac Newton, destacam-se as leis que regem a mecânica clássica, que em sua homenagem ficaram conhecidas como as leis de Newton. Qual das leis de Newton melhor descreve a tirinha? Bom, pessoal, então vocês estão vendo aí, ó, tem uma tirinha, né? E ele fala assim, na tirinha: eu vou aprender a andar de bicicleta, mesmo que ela me mate. Ok, já pode largar. E logo em seguida ele leva um tombo, né? Ela te matou? Ainda não. Ela decidiu me amassar primeiro. Bom, a questão quer saber então é a que lei se refere aí a tirinha. Olha, aqui no início da questão ele fala que o garoto, ao frear bruscamente a bicicleta, leva uma queda. Bom, a ideia então é o seguinte. Vocês devem lembrar que na última aula, né, eu falei para vocês, vou colocar aqui, ó, questão 1, eu falei para vocês o seguinte, a tendência natural de todo o corpo é querer ficar em repouso, né, tem uma pedrinha aqui, ó, e a tendência natural de todo o corpo é querer ficar em repouso ou em MRU, certo? Então, uma vez que não existe nenhuma força atuando sobre ele, ou que a força que atua nesse corpo, as forças que atuam nesse corpo, ao se somarem, né, ao serem somadas, essa força resultante seja igual a zero, então tem-se que esse corpo está em MRU ou em repouso. Em outras palavras, todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento porque a inércia desse corpo assim o quer. Então, um corpo ele pode ficar em MRU ou em repouso, desde que nenhuma força resultante atue sobre ele. Então, uma vez, né, que o menino ele estava na bicicleta, e você tem essa linda bicicletinha aqui, né, e aí você vai ter o menino, deixa eu colocar aqui o menino aqui, ó, tá? Excelente desenho, pessoal. E aí ele tá aqui, ó, sobre a bicicleta, tá? A bicicleta está em movimento. Se por algum motivo a bicicleta, tá, tende a parar, né? Aqui ele está em movimento. Mas se a bicicleta em algum momento, né, ela parou ou ele freou, o que é que vai acontecer? A bicicleta para, mas o menino, né, ele tende a continuar em movimento. Por quê? Porque a inércia, né, do corpo dele assim o quer. Ou seja, se o corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento, tá? E é isso que diz a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, que diz o que? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, ou um corpo em MRU tende a permanecer em MRU devido à inércia. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre a tal da inércia de um corpo, lembra, a inércia ela quer que o corpo mantenha-se naquele estado. Se ele está em repouso, fica em repouso. Se ele está em MRU, ele tende a continuar em MRU. Como o menino estava em movimento e por algum motivo a bicicleta para, o garoto então ele tende a continuar em movimento. Ele tende a permanecer em movimento, e esse é um movimento retilíneo uniforme,
já que não existem forças na horizontal que possa alterar o movimento dele. É claro que depois de um certo tempo ele deverá cair no chão, tá? Mas isso aí já não vem ao caso mais, estamos analisando apenas o que aconteceu no momento em que ele freou a bicicleta. No momento que ele freou a bicicleta, o corpo estava em repouso, o corpo estava em movimento e permanece em movimento. Então, deixa eu só voltar aqui ao enunciado, voltando aqui, ó. Qual seria a alternativa? Letra A, lei da ação e reação? Não, tá? Não é lei da ação e reação. Letra B, princípio fundamental da dinâmica? Também não. Letra C, lei da gravitação universal? Também não. E letra D, lei da inércia. Opa, lei da inércia é o gabarito dessa questão aí, tá? Ele está perguntando a que lei se refere a tirinha. A tirinha refere-se à lei da inércia, tá? Lei da inércia. Então ficamos como alternativa letra D. Letra E não tinha nada a ver, uma vez que teoria da relatividade nem de Isaac Newton é a teoria da relatividade do Albert Einstein. Ok, galera? Então, beleza, né? Vamos apagar aqui. Enquanto eu vou apagando aqui, eu vou colocando aí, ó, já o enunciado da questão de número 2, tá? Enunciado aqui, deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem. Enunciado da questão de número 2. Vamos lá. Bom, gente, então, o enunciado da questão número 2 fala o seguinte. Considere que quando o objeto passa pelo ponto P da superfície com velocidade escalar Vp, o fio se rompa e o objeto escape da trajetória circular. Vocês veem aí uma figurazinha, né? Um movimento circular uniforme, o fio se rompe e aí ele vai perguntar o seguinte: alguns instantes após o rompimento do fio, o objeto passará pelo... Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a caneta. Pessoal, o que acontece? A gente tem aqui um corpo que se encontra em movimento circular. Não ficou tão circular assim, mas vocês vão entender. Qualquer coisa é só voltar para o vídeo e olhar melhor aí a figura, tá? E aí o que acontece? Aqui tem o centro, né, ó, da trajetória. Aqui você vai ter um fio, tá? E na extremidade desse fio tem uma massa, tá? Tem uma massa. E esse corpo, né, ele está em movimento circular, né? Isso aqui está girando, tá? Isso aqui está orbitando ao redor desse ponto. Só que ele fala que em um determinado momento, isso aqui vai se romper. Uma vez que o fio se rompe, qual é a tendência de movimento desse corpo aqui? Ele deverá seguir em qual trajetória? Ele deverá seguir pela trajetória 2. Ele vem aqui, ó, passar pelo ponto 2. Ele irá passar pelo ponto 1, ou ele irá passar pelo o ponto 3, tá? Por onde é que irá passar então esse corpo? Nota, vamos ver o seguinte. Vamos colocar aqui o objeto em outras posições. Imagina que ele está passando aqui, ó, ele passou aqui e passou aqui, certo? Em cada instante, esse corpo tem uma velocidade, é uma velocidade tangencial, ó, uma velocidade que está tangenciando a trajetória, velocidade tangencial, certo? Velocidade tangencial, tá? E nota, se ele está em movimento circular, tá? Se ele está em movimento circular, existe uma força que puxa esse corpo para o centro. Essa força que está puxando o corpo para o centro, ela é chamada de força centrípeta. A força centrípeta é a força que está puxando esse corpo para o centro. Só que nesse caso, a força centrípeta é justamente o valor da tração do fio, tá? Fio, ele exerce uma força de tração. Eu não falei ainda sobre tração, uma vez que eu não postei nenhuma aula ainda sobre tipos de força. Mas prometo, pessoal, em breve colocar uma aulinha aí sobre tipos de forças de contato e forças de campo. E a gente vai ver que toda vez que tem um fio, tem uma força de tração.
E a força centrípeta, nesse caso, que está puxando o corpo para o centro, é justamente essa força de tração. Então, sempre que o corpo tende a querer escapar, ó, dessa, vamos dizer assim, dessa órbita, né, uma espécie de órbita ao redor do centro, toda vez que ele tende a querer escapar dessa órbita, o que acontece? A força centrípeta puxa ele para o centro e altera o estado de movimento daquele corpo. Ele tende a querer ir em linha reta, mas a força centrípeta está sempre puxando ele para o centro, certo? Então eu posso dizer que a força centrípeta, que é a única que atua sobre esse corpo, é justamente a força resultante, tá? Só que o que a questão está falando aqui é o seguinte, pessoal, a questão está falando que, deixa eu pegar uma cor melhor aqui, uma laranja. A questão está falando que o fio vai se romper em algum momento, ó. Em algum momento o fio se rompe e não existe mais força de tração, né? Não existe mais atração. Se não existe atração, não deverá existir a força centrípeta. E se não tem força centrípeta, não tem força resultante. E aí recai na primeira lei de Newton. Que a primeira lei de Newton diz o quê? Que se a força resultante é igual a zero, o corpo ficará em repouso ou ficará em MRU. Tá? Então, quando o corpo estiver passando aqui, ó, gente, no ponto P, o que vai acontecer quando ele passar aqui no ponto P? Tá aqui. Quando ele passar aqui no ponto P, o fio se rompe. No que o fio se romper, ele tende a continuar como? Em linha reta, devido à primeira lei de Newton. Então, consequentemente, ele passará aqui, ó, no ponto 3. E a pergunta ainda, deixa eu só voltar aqui, ó, voltando aqui, gente, a pergunta, ele quer saber o seguinte: em que ponto vai passar? Bom, já sabemos que vai passar no ponto 3, né? Sabemos que passa no ponto 3. Agora, ele passa no ponto 3 com a velocidade maior, menor ou igual a que ele tinha aqui no ponto P? Pessoal, a velocidade que ele passou aqui no ponto P, que eu vou chamar de V, é a mesma velocidade que ele vai ter aqui, ó, no ponto 3, porque como ele está seguindo em linha reta e em MRU, lembrem-se, MRU é um movimento com velocidade constante, certo? Essa velocidade aqui, ó, em módulo, tá? Essa velocidade aqui, o módulo dela não está se alterando. Pode estar alterando direção e sentido, devido à força centrípeta, mas não está alterando o módulo. Então, se ele passou aqui, por exemplo, com 2 metros por segundo, passará aqui no ponto 3 também com 2 metros por segundo. Logo, a alternativa correta, deixa eu ver aqui, ó, a alternativa correta deverá ser, ó, letra C, né, ó, C. 3 e com velocidade escalar igual a VP, certo? 3, letra C. Bom, pessoal, então show de bola aí, né? Questãozinha super tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Melhor usar a borracha. Então fiquem atentos, pessoal, que sempre que as questões citam que o corpo está em MRU, está em repouso, tá? Está com velocidade constante, todas essas características identificam que o corpo, tá, está obedecendo aí a primeira lei de Newton, certo? Bom, agora vamos para a questão de número 3. Bom, de olho aí na tela, ó, questão 3 está aparecendo aí para vocês já. Questão 3 fala o seguinte: um bloco está em repouso sobre uma superfície horizontal. Nessa situação, atuam horizontalmente sobre o bloco uma força F1 de módulo igual a 7 newtons. Eu já vou desenhando aqui, ó, tem um bloquinho aqui, tá? Um bloquinho aqui que tem uma força para cá, né, empurrando esse bloco. Tem uma força para cá. Eu acho que eu vou botar esse bloco mais um pouquinho para cá. Deixa eu ver aqui.
Ó, gente, então aqui, ó. Aqui o bloco. Tá aqui o bloco. Vamos colocar aqui um verde para destacar a força que atua sobre ele, ó. Tem uma força F aqui, tá? Mas veja bem o seguinte, ó. Continuando, sobre o bloco atua uma força F1, tá? De módulo igual a 7 newtons. Então F1 vale 7 newtons. E existe uma força de atrito entre o bloco e a superfície. Pessoal, no sentido contrário aqui, ó, existe uma força de atrito que eu vou chamar de FAT, tá? Força de atrito também ainda vai ter aula de força de atrito. Uma força de atrito entre o bloco e a superfície. Pois bem, nessa primeira situação, vamos colocar assim, ó, primeira situação, o corpo está em repouso, certo? Primeira situação, o corpo está em repouso. Agora, ele mostra uma segunda situação. Gente, o que teria aqui na segunda situação? Uma força adicional F2 de módulo 3 N de mesma direção, mas em sentido contrário F1, é aplicada no bloco. Figura B. Com a atuação das três forças horizontais, F1, F2 e força de atrito, e o bloco em repouso, então ele está dizendo que o bloco, mesmo com essa força adicional, ó, o bloco mesmo com essa força adicional, que é uma força F2, continua em repouso. Então, F2, tem uma força F2 para cá, mas aí você vai ter, ó, um FAT, aqui na verdade é a força F1, tá? F1, deixa eu ajeitar aqui, e é uma força F1, aqui você vai ter o FAT, tá? Uma força de atrito, e agora tem outra força, ó, que eu vou chamar de força F2. Só que a questão diz que nessa segunda situação aqui, o corpo ainda está em repouso. Tá? Na segunda situação aqui, o corpo ainda está em repouso. Como ele ainda está em repouso, o que é que eu posso dizer em termos de força resultante? Pessoal, é óbvio que a força resultante aqui vai ser zero. Se eu faço uma força para cá, F1, e eu faço duas forças para cá, F2, junto com a força de atrito, e esse bloco está em repouso, lembra, um corpo só pode ficar em repouso, primeira lei de Newton de novo, ou em movimento retilíneo uniforme. Nessas duas situações, o corpo só pode ficar em repouso se a força resultante que atua sobre ele for zero, tá? Então, de cara aqui, ó, parece que a gente vai fazer um monte de conta, mas na verdade não. Toda vez que um corpo estiver em repouso em MRU, lembra, cuida bem disso aí, ó. Força resultante igual a zero, tá? Então, ó, o módulo da força resultante horizontal sobre o bloco, tá? Vai ser letra B de bola, tá? Letra B de bola. Repouso aqui também, ó, estava em repouso. Aqui também a força resultante igual a zero, tá? E também, ó, a força resultante igual a zero. Nesse caso e nesse caso aqui, toda vez que estiver em repouso ou em MRU, força resultante igual a zero. Beleza, galerinha? Show de bola! Vamos aqui apagar. Apagando. Apagando. Questão 4, ó, se você estiver indo muito rápido, galerinha, é só voltar o vídeo, parar, tá? Ler de novo a questão, que tu não vai ter dificuldade. O bom da videoaula é isso, né? Você vê quantas vezes você quiser novamente o que a questão está falando. Questão 4, pessoal, põe na tela. Bom, a questão 4 é o seguinte: antes do automóvel iniciar a frenagem, pode-se afirmar que a intensidade da resultante das forças horizontais que atuavam sobre ele era, de novo,
antes do automóvel iniciar a frenagem, antes, pode-se afirmar que a intensidade... desculpa pessoal, tem um texto, né, aqui em cima antes, mas como estava vendo aqui, eu estava lendo a pergunta direta. Então olha só, a questão, vou ler de novo, fala assim: o motorista conduzia seu automóvel de massa do automóvel, 2.000 gramas. Não, 2.000 quilogramas. Massa 2.000 kg, que trafegava em linha reta com velocidade constante. Olha o detalhe, ó. O corpo está com velocidade constante. Se está com velocidade constante, está em MRU. Quando avistou uma carreta atravessada na pista, transcorreu um segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freio para iniciar a frenagem com desaceleração constante igual a 10 metros por segundo. Antes do automóvel iniciar a frenagem, ou antes dele frear, pode-se afirmar que a intensidade resultante das forças horizontais que atuavam sobre ele era... Ora, pessoal, antes da frenagem, eu nem preciso, na verdade, usar nenhum dado aqui. O que ele quer saber, na verdade, é como era que estava qual era a força resultante horizontal que atuava sobre o corpo antes da frenagem. Nota, ele está vindo em MRU, ele está com a velocidade constante de 72 km por hora. Se essa velocidade aqui ela é uma velocidade constante, a velocidade dele não está mudando, eu já sei que o movimento descrito por esse carro é um movimento uniforme, certo? E se o movimento é uniforme, eu já sei que força resultante igual a ele é zero. Mais uma vez, toda vez que o corpo está em repouso ou em MRU, de acordo com a primeira lei de Newton, lei da inércia, a força resultante que atua sobre aquele carro é zero. É mais ou menos, né? É tipo isso aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui a superfície, aí está aqui o carrinho, né? E aí eu vou desenhar as forças que atuam no carrinho, né? Algumas forças vocês nem estudaram ainda, pessoal, né? Outros já devem ter visto, mas ó, eu ainda vou postar aulas sobre forças aqui, ó. Mas ó, eu tenho uma força aqui normal, certo? Professor, não sei o que é força normal. Não fica preocupado com isso, tá, pessoal? Mais à frente a gente vai aprender melhor o que é a força normal, mas tem uma força normal para cima. Tem a força peso para baixo. Tem a força, tá, que impulsiona o carro para frente, a força do motor. Vou colocar assim, ó, F, motor. E digamos que tenha no sentido contrário uma força de atrito. Pessoal, para que esse corpo, esse carro, né? Eita, saiu aqui de... Deixa eu ajeitar aqui. Para que esse corpo ele fique em MRU, movimento uniforme, o que é que tem que acontecer? As forças que atuam sobre ele se anulam, se equilibram, ou seja, a normal vai equilibrar com o peso, ou seja, a resultante na direção vertical é zero. E a força de atrito, ó, tá? Que atua no sentido contrário do movimento, equilibra-se com a força do motor. Resumindo, a força resultante sobre esse corpo igual a zero. E se a força resultante é igual a zero, ele vai ficar em velocidade constante, tá? Então, ó, o que ele quer saber? Voltando aqui à questão, olha aí a questão. De novo, a letra A diz assim: atuavam sobre ele as forças horizontais, ele quer sobre as forças horizontais, que atuavam sobre ele, sobre o carro, era, letra A, nula? Não. A força resultante que atua sobre o carro está aqui, ó. As forças horizontais não são nulas, elas estão presentes no carro. Elas não é zero, tá? A força que atua no carro na horizontal. Tem força na horizontal atuando sobre o carro. Nula, pois não havia forças atuando sobre o automóvel. Então a letra A está descartada. Existem sim forças atuando sobre o automóvel. O que acontece é que quando a gente soma todas essas forças, a resultante tem que ser igual a zero. Letra B, nula. A força resultante que atuava sobre ele, nula, pois a força aplicada pelo motor, a força aplicada pelo motor e a força aplicada pelo atrito, e a força de atrito resultante atuava em sentidos opostos
com intensidades iguais. Se a força resultante na horizontal é zero, é porque a força de atrito que está no sentido para a esquerda tem que ser igual à força F, tem que ser igual em módulo, né? A força F que atua para a esquerda. Estão em sentidos contrários, tem o mesmo valor, se uma vale 20, a outra vale 20, e aí, pessoal, a resultante tem que dar zero. Então, nosso gabarito é sim a letra B. Muitos poderiam ter tentado marcar, né? Tem alguns aí espertinhos, né? Que sempre acham que basta ler e achar que a força resultante é nula, né? Tem gente que pensa que quando se diz que a força resultante é nula, tá achando que não existe força atuando sobre o corpo. Espera aí, pessoal, veja bem. Quando eu digo que a força resultante sobre um corpo é zero, não quer dizer que não existe força atuando sobre o corpo. Existe sim. O que acontece é que essas forças se cancelam. Leiam bastante com cuidado a questão, tá? Senão você vai acabar errando questão básica, fácil, tá? Força resultante é soma de todas as forças, a soma de tudo dá zero. Não quer dizer necessariamente que naquele corpo não tenha força, tá? Como a gente viu aqui, ó, tem uma força de atrito e uma força do motor, sendo que ambas são iguais em módulo, direção e sentidos opostos. Isso faz com que a força resultante seja zero. Show, né, galera? Belezinha aí. Então vamos apagar. Apagando aqui o... Se a gente volta aqui. Enquanto isso, gente, ó, qualquer dúvida, qualquer dúvida aqui, ó, acho que deu um problema aqui na minha borracha, pessoal. A borracha não quer mais apagar. Agora vai. Então, gente, ó, qualquer dúvida em alguma questão, tá? Volta o vídeo para o vídeo, tá? Lê de novo o que a questão está pedindo, tá? Porque o bom da videoaula é isso aí, tá? É você ver todas as questões bem detalhado, voltar no momento que tiver dúvida, porque só assim tu vai fixar melhor o conteúdo, tá? O aprendizado. A questão 5, tá? Questão 5, coloca a questão 5 aqui. Questão 5. O uso do cinto de segurança e os airbags. Bom, gente, a questão vai falar sobre a importância do cinto de segurança, né? Que está relacionado com em freadas bruscas, o efeito da inércia é violento, por isso se faz necessário o uso de componentes de segurança em automóveis, como o cinto de segurança e o airbag, né? Ele fala do Denatran aqui, que exige que os passageiros, assim como motoristas, todos estejam no banco da frente e de trás usando cinto de segurança, né? Então é uma questão bem contextualizada. Só que aí a questão lá embaixo vai fazer a pergunta. De acordo com o texto, assinale a alternativa com o significado correto de inércia. Então eu quero que você saiba o que é inércia, tá? A letra A diz assim: a inércia é a propriedade em que os corpos tendem a manter o seu estado de movimento. Já deu, pessoal, letra A. Por quê? Porque inércia é uma propriedade que quer fazer que o corpo fique ou em movimento. Se esse corpo está em movimento, vai se manter indefinidamente em movimento, desde que não existe nenhuma força resultante atuando sobre ele. Então, se ele está em movimento, se mantém em movimento. E se esse corpo está em repouso, aqui ó, o corpo paradinho, vai se manter indefinidamente em repouso se não existir nenhuma força atuando sobre ele. Então a inércia de um corpo quer que ele se mantenha naquele estado. Se ele está em repouso, tende a se manter em repouso eternamente, se a força resultante for igual a zero. E se um corpo está em movimento, lembrando que esse movimento é de que tipo? Movimento retilíneo uniforme. Se ele está em MRU, tende a se manter em MRU, propriedade da inércia, tá?
Então, letra A, né? Propriedade que os corpos tendem a manter seu estado de movimento. A letra B diz que é a força transmitida por meio de cordas, fios ou hastes. Não, não é. Tá? É a força correspondente à gravidade? Não. Força de atração magnética? Não. Força da resultante da interação entre corpos eletrizados? Não. Pessoal, inércia não é uma força, é uma propriedade, tá? É uma tendência geral, uma propriedade geral da matéria, tá? A inércia, ela está relacionada com a massa, tá? Então, quanto maior é a massa do corpo, maior é a inércia, tá? E vice-versa, Quanto maior a massa, maior a inércia. Tranquilo? Questão de número 6. Vamos lá. Questão 6. Ó, gente, questão 6. Tem uma figura aí que o menino fala assim: explica a primeira lei de Newton com suas palavras. E aí ele pensa e fala: adoro uma brecha nos regulamentos. Bom, aí vem a pergunta: assinala a alternativa que contém um exemplo de aplicação da primeira lei de Newton. Assinale a alternativa que contém um exemplo de aplicação da primeira lei de Newton. Um livro apoiado sobre uma mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita. Vou colocar aqui questão 6. Um livro apoiado sobre uma mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita com uma força de mesma intensidade da força de atrito que atua sobre ele, mantendo em movimento retilíneo uniforme. Pessoal, se eu tenho aqui, ó, aqui você tem, ó, tem um livro aqui, certo? Espero que entendam que é um livro aqui. Gente, eu sou bem de desenhar, mas isso aqui, imagina que isso aqui é uma mesa, uma superfície, e você tem um livro. Aí alguém vem aqui, ó, e empurra o livro com a força F. É o que diz o exemplo da letra A. Um livro apoiado sobre a mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita com a força de mesma intensidade da força de atrito. Está aqui a força de atrito, ó, no sentido contrário. Se a força que está empurrando o livro para a minha direita é igual em módulo à força de atrito que empurra o corpo para a esquerda, a força resultante que atua sobre o corpo vai ser zero. E se a força resultante que atua sobre esse corpo é zero, ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Está em MRU. Está correto aí o exemplo da letra A, certo? O livro, a força de atrito que atua sobre ele, mantendo em movimento retilíneo e uniforme, já deu aí 6, é a letra A, certo? Tranquilo aí demais a questão de número 6, certo? Vamos apagar aqui para ganhar mais espaço. Enquanto isso, olho na tela, questão 7. Gente, questão 7, você tem o seguinte. Suponha que em um depósito, 2 estoquistas estejam armazenando sacos de arroz de 5 kg. Utilizando-se de uma mesa perfeitamente lisa, de 2 metros de comprimento, que não promove atrito entre o saco de arroz e o seu tampo, um deles empurra o saco pelo tampo para que chegue às mãos do outro. Essa operação é feita de maneira simples, ou seja, o primeiro coloca o saco sobre a mesa e aplica sobre ele uma força, fazendo com que o saco chegue ao outro lado com velocidade constante. Oh, pessoal, velocidade constante. Velocidade constante refere-se a que tipo de movimento? Movimento retilíneo uniforme. No texto relatado, podemos destacar o princípio. Pessoal, movimento retilíneo uniforme indica que a força resultante é igual a zero. Isso quer dizer que esse corpo está em movimento constante, né? Ele obedece aí a
Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Um corpo em movimento se mantém em movimento desde que ele esteja em MRU. De cara, pessoal, quando ele falou isso aqui, ó, velocidade constante, falou em velocidade constante, já tem que, de cara, pessoal, instalar aí acender aquela lâmpadazinha na tua cabeça aí, e tu lembrar já de cara que isso aí refere-se à primeira lei de Newton, certo? Velocidade constante, repouso, MRU, força resultante igual a zero, tudo isso é a primeira lei de Newton. De cara, letra. Qual a letra aqui? Opa, não, letra C. Eu vou com letra B. B é de Einstein, não tem nada a ver com Einstein. Letra C. Lei da inércia. Show de bola. Passando para a questão de número 8. Vamos lá. Questão 8. Gente, questão 8 fala o seguinte. Ao contrário do que julga o nosso senso comum, o deslocamento de um objeto no espaço, não existe necessariamente a ação de uma força resultante. Não existe necessariamente a ação de uma força resultante. Se ele estiver, por exemplo, em um plano horizontal sem atrito ou resistência de qualquer espécie em movimento retilíneo com velocidade constante, mais uma vez, seu movimento continuará sem ação de força resultante. Essa característica dos corpos materiais é chamada, mais uma vez, ó, você tem aqui um corpo no espaço, tá? Uma nave. E no espaço a gente sabe que é vácuo. E no vácuo não existe o quê? Não existe existência do ar. Como não existe resistência do ar, a força resultante que atua sobre esse corpo é zero. Se a força resultante é zero, pessoal, esse corpo fica com velocidade constante, ó. Ou seja, ele fica em movimento retilíneo uniforme. Isso se refere a qual lei? Lei da inércia, tá? Falou em velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, força resultante nula, movimento aí está relacionado ao princípio da inércia. Então deixa eu ver aqui de volta. Letra C, né, ó. Letra C é a resposta da questão. Show! Pessoal, e a questão 9, tá? Para fechar aí, ó, temos mais duas questõezinhas rapidinho aqui. Questão 9. Decorrido algum tempo após o salto do avião, os paraquedistas, mesmo antes de abrir o paraquedas, passam a descer com velocidade constante. Legal, eu toco agora. Nessa situação, a força resultante sobre um paraquedista de peso 700 Newton tem intensidade em newtons igual, ó, se ele está falando que o paraquedista em um determinado momento vão descer com velocidade constante, né? Ó, tá aqui o paraquedista. Qual é a força que atua sobre ele? As forças que atuam sobre o paraquedista. Se ele está com velocidade constante, ó, eu já sei que a força resultante sobre ele tem que ser igual a zero, certo? Se a força resultante sobre esse corpo é igual a zero, tá? As forças que estão em sentidos contrários devem se anular. Ou seja, o que está puxando ele para baixo é a gravidade, certo? Mas para ele ficar em velocidade constante, tem uma força aqui, ó, pessoal, para cima, que equilibra-se com a força-peso, que eu vou chamar de força de resistência do ar. Se o peso do paraquedista é 700 newtons, pessoal, a força que está para cima, para equilibrar o peso que puxa ele para baixo, essa força para baixo tem que ser também de 700 newtons, para que a força resultante seja zero. Para que a força resultante seja zero, certo? Então, ó, letra A. Que letra? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aqui deu 700. Letra E, tá, pessoal? Ó. Letra E. A 8 eu coloquei 8C, tá? 9, letra E. Show de bola. E a última questão, pessoal, questão 10, questão do Enem. Questão aí,
Enem. Segundo Aristóteles, uma vez deslocados de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquirir um movimento. Para Aristóteles, para ele era impossível um corpo ficar em movimento sem haver ação de forças atuando sobre ele. Tá? Para Aristóteles, o movimento deveria ser um movimento forçado, ou seja, se eu empurro esse objeto aqui, pessoal, com a força F, e esse objeto, depois de um certo momento, ele para, de acordo com Aristóteles, se a velocidade dele é igual a zero, é porque simplesmente a força que eu estava, a força cessou, né? Acabou o motor do movimento, né? O movimento para ele teria que ter uma força constante atuando sobre o corpo, né? Já em um movimento denominado forçado, né? O corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Se essa força simplesmente não existisse mais, né? Essa força F é igual a zero, para ele o corpo não poderia ficar em movimento. Só que aí, posteriormente, né, após a física aristotélica, vêm aí os conceitos, né, as ideias atribuídas a Galileu e a Isaac Newton, que idealizaram o movimento de um corpo em um ambiente que não existisse atrito, e verificou-se, né, que o corpo sim poderia continuar em movimento, né, devido à lei da inércia, né? O Aristóteles ele desconhecia as forças dissipativas, o atrito, tá? Então, a questão tranquila também, né? Posteriormente, então, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei da inércia. B, letra A. Bom, pessoal, finalizamos aí o nosso arquivo sobre as questões, sobre 10 questõezinhas aí sobre leis de Newton, tá? Espero que você tenha gostado, tá? Você tenha aprendido um pouco mais sobre a primeira lei de Newton. E qualquer coisa é só voltar o vídeo, tá, pessoal? Teve dúvida ou então deixa aí nos comentários alguma sugestão para que o canal continue crescendo cada vez mais, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado da aula. Fiquem de olho nos próximos vídeos. Valeu, foi!